Mas o último assunto do nosso encontro, não, né? Do encontro que o professor fez com vocês, foi derivação implícita e derivadas de funções logarítmicas. Aí eu acho que a gente poderia trabalhar primeiro com derivação implícita, né? Adilson, você tem aí alguma questão do livro que você queira tirar a dúvida aqui agora, já que você fez, né? Exercícios do livro, e aí a gente já vai direto para elas. Não sei se você também está disponível para apresentar essas questões, porque você diz aí, se não tiver questões, aí eu vou pegar aqui questões específicas para a gente trabalhar. Oi, Edson. Boa noite. Sai daqui. Tudo bem? Joia. Espero que... Certo. Mas a gente já iniciou, tá? Fiz uma pergunta aqui pro... Bom, eu vou pegar 2 exemplos aqui básicos do livro, a gente vai os exercícios em seguida, tá? Pra gente não se demorar mais. Não, os nossos encontros estão sendo sempre das 6 às 7, com algumas exceções. Aí eu busco avisar sempre no... Só que ali, na verdade, não fui eu que coloquei. Na verdade, foi alguém que colocou. Não sei se foi o Davi, se foi o pessoal do AB. Mas eu tenho colocado sempre no fórum, porque eu não tenho acesso à disciplina, sabe? A edição. Aí vocês conferem sempre no... Ah, Dilson, pode ser por isso que o pessoal não vê, porque tá tendo jogo. É mesmo. Verdade, verdade. Tá explicado. Então, o exemplo aqui, né, do livro. Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25, encontre a derivada de y, tá? E aqui, essa anotação aqui é de derivada também, tá? A gente utiliza essa anotação especialmente
nos casos de derivação implícita, que é o que vai acontecer aqui. A derivação implícita, ela acontece principalmente, a gente deriva implicitamente, principalmente quando a gente não consegue isolar, por exemplo, uma variável da outra, tá? Isso vai ser muito claro quando você tiver, por exemplo, termos com xy, certo? Desse tipo aqui, expressões desse tipo. Então, esse termo xy, ele vai ficar sempre sobrando. Então, a gente não consegue derivar isolando o y ou o x aqui e chamando, por exemplo, uma função como por f de x ou f de y, tá? E existem algumas aplicações desse conceito aí que o professor também abordou, tá? Então, a gente tem uma técnica diferente para o que a gente chama de derivação implícita, tá? Então, nesse caso, a gente sabe que x2 mais y2 igual a 25, na verdade, é uma equação que descreve um círculo de raio 5. Primeiro ponto. Aqui é possível derivar usando a seguinte estratégia. Inicialmente, eu vou começar partindo da equação. E eu sei que isso implica que y ao quadrado vai ser 25 menos x ao quadrado, o que implica que o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada do 25 menos o x ao quadrado, tá? E aí a gente tem a situação de y ter uma expressão positiva ou y ter uma expressão negativa. E como consequência, a gente vai ter duas possíveis derivações, né? Se y for igual a uma f em que a f é raiz de 25 menos x ao quadrado, e a situação em que y vai ser uma g, que vai ser igual a menos a raiz de 25 menos x ao quadrado, tá? Então, esse sinal vai fazer a derivada mudar, né? Usando a regra da cadeia aqui, quem vai ser y', ou seja, f' de x, né? Eu sei que a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz dessa expressão que está aqui dentro da raiz, multiplicado pela derivada dessa expressão, porque f de x aqui pode ser vista como raiz quadrada de u, onde o u é 25 menos x ao quadrado. Então, eu vou fazer a derivada da raiz de u e multiplicar pela derivada de u, que nesse caso é 0 menos 2x. Então, simplificando, reescrevendo essa expressão aqui,
eu vou ter menos 2x sobre 2 raiz de 25 menos x ao quadrado. Simplificando aqui, eu vou ter como derivada x sobre raiz de 25 menos x ao quadrado, tá? Menos, né? Menos a raiz, porque eu tenho um sinal ali do menos 2x, tá? Agora, se a minha derivada for da função g, então y' vai ser g' de x, que vai ser 1, novamente, 1 menos 1 sobre 2 raiz desse termo, multiplicado pela derivada de 25 menos x ao quadrado, que é esse termo que está em vermelho, 0 menos 2x. O menos 1 vezes menos 2x vai tornar a expressão positiva. Simplificando, a gente vai ter isso daqui, que é o termo muito semelhante à primeira equação, porém positiva, né? Então, isso aqui é a derivação sem usar derivação implícita, para fins de comparação. Agora, se nós formos utilizar a derivação implícita, como é que vai ficar? Esse termo implícito significa que a derivação vai acontecer sem a gente explicitar a função, como a gente fez agora, isolando a variável y, tá? Então, qual é a ideia da derivação implícita? A gente faz com esse exemplo simples para entender como funciona, né? A minha equação é essa daqui. Então, vamos derivar. A gente vai derivar em relação a x. Então, a gente escreve d sobre dx, que significa a derivada em relação a x, dos dois membros da equação. Então, nós vamos derivar os dois membros da equação. Então, a derivada do primeiro membro vai ser igual à derivada em relação ao x do segundo membro. Tá? Observe que o primeiro membro tem uma variável e tem um termo que não tem x explicitamente. Só um momento, gente. Então, quando a gente deriva aqui, a gente deriva termo por termo. Vamos derivar x ao quadrado mais a derivada em relação a x do y ao quadrado e a derivada de 25. Aqui eu já sei que a derivada em relação a x de uma constante é zero. Então, aqui a gente substitui por zero. Tá?
A derivada de x, a derivada de x ao quadrado aqui, como x é a nossa variável, a derivada é 2x. Mas aqui a gente precisa lembrar que o y é uma função de x. Então, o y aqui não é uma constante. Ele é uma função cuja variável é x. Então, aqui a gente vai derivar usando a regra da cadeia. A gente vai derivar vamos derivar o y. Então, a gente escreve aqui dy. E vai usar a regra da cadeia para derivar essa função. Desculpa, que é x. Recapitulando, a gente está fazendo o quê? Vai derivar y ao quadrado, melhor dizendo, aqui vai funcionar como se o meu y fosse uma função qualquer, um AU, e em seguida a gente vai derivar essa AU, tá? Deixa eu aceitar aqui. Tudo isso igual a zero. Quando a gente faz isso, a gente vai derivar a y como se ela fosse uma variável. Então, isso vai ser igual a 2y multiplicado pela derivada dessa função y em relação a x. Aqui que eu vou circular, aqui a gente vai estar usando a regra da cadeia, tá? Imagine que a y seja uma função lá qualquer que a gente não vai explicitar. E aí ela é uma função qualquer que está aqui. Então eu chamo ela, imagine que eu chamo ela de u. E a derivação, usando a regra da cadeia, vai ser o como? 2u vezes a derivada de u. É isso que eu estou fazendo aqui. 2y, errei aqui a dy sobre dx. 2y vezes a derivada de y, tá? Tudo isso igual a zero. Quando eu fizer isso, o que é que eu preciso fazer para finalizar? Eu preciso isolar essa derivada, dy dx. Então, dy dx vai ser quem? Eu vou passar 2x negativo e vou dividir por 2y. Quando eu faço isso, eu posso simplificar e, portanto, a minha derivada vai ser menos x sobre y. Como o meu y
aqui, ele é a minha função, eu poderia substituir esse y, neste caso excepcional, é um caso excepcional, por quê? Porque é possível explicitar a função y aqui, como eu fiz aqui, mas nem sempre vai ser possível. E quando você substituir o y por raiz, mais ou menos raiz de 25 menos x ao quadrado aqui, você vai ter as expressões que a gente viu aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer novos exemplos em que essa derivação não vai permitir que a gente substitua o y por alguma expressão, tá? Então, a gente deriva dessa forma, implicitamente. Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Encontre y' se x ao cubo mais y ao cubo for igual a 6xy. Esse é um caso em que não vai ser possível isolar x ou y. Se a gente tentar escrever x ao cubo como 6xy menos y ao cubo, perceba que eu não consigo tirar esse x do segundo membro, simplesmente. Não vou conseguir, tá? Se eu passar 6xy para o primeiro membro, fica um termo em y aqui. Então, não é possível explicitar x ou y em situações desse tipo, tá? Então, aqui é um caso que a gente vai ter que derivar implicitamente para conseguir calcular essa derivada, tá? Olha só, aqui a gente vai usar a notação comum de derivada, tá? Lembrando que eu quero encontrar y'. Então, no y, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, tá bom? Então, como é que vai ficar? A derivada, eu vou derivar o primeiro membro e vou derivar o segundo, tá? Então, a derivada aqui vai ser 3x ao quadrado mais, aí aqui eu vou usar a regra da cadeia, 3y ao quadrado multiplicado pela derivada de y. Estou usando a regra da cadeia aqui. Tudo isso igual a quem? Aqui a gente vai ter que ver esse 6xy como um produto de funções. Eu tenho 6x multiplicado por y. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto para poder fazer essa derivação, tá? Primeiro, eu posso derivar o y mais 6, que é a derivada de 6x, multiplicado pela função y. Tá bom? Aqui eu vou deixar claro que eu usei
a regra do produto para 6x e y. Isso implica que... Então, qual é a ideia aqui? Isolar y'. Então, eu vou manter os termos com y', 3y² vezes y', e passar para o primeiro membro o termo com y' que está no segundo membro, igual a 6y menos 3y². Perceba que eu tenho múltiplos de 3 aqui. Então, eu posso dividir toda essa equação por 3. Se eu dividir todo mundo por 3, eu vou ter y² vezes y' menos 2x y' igual a 2y menos y². Desculpa, aqui é x, né? Eu errei. É menos 3x². Vou isolar y'. Isso vai ser igual a 2y menos x². E aí, y' vai ser igual a 2y menos x² sobre y² menos 2x. Tá? Essa é a derivada dessa de y, né? Nesse caso. E esse artifício ele é importante quando você precisa achar a reta tangente em determinados pontos de curvas que não são funções. Tá? Como assim funções? Não são funções. Essa equação aí, desse exemplo, é a equação que descreve uma figura chamada folha de descartes. Ela tem esse aspecto aqui. Tá? Então, se você quiser achar a derivada em um determinado ponto dessa curva, você precisa derivar implicitamente. É o caso também do primeiro exemplo. A gente consegue isolar a função localmente. A gente consegue isolar a parte superior do círculo ou a parte inferior. Raiz de 25 menos x² é a parte de cima. E a parte de baixo é menos essa raiz. Então, é possível achar derivadas de curvas que não são funções? É possível. Como? Derivando implicitamente. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Encontre a derivada de y se o seno de x mais y for igual
a y ao quadrado cosseno de x. Tá? Então, derive implicitamente em relação a x e eu vou colocar assim: não esqueça que y é uma função de x. Por isso que a gente se confunde muito nessa parte aqui. E vocês vão precisar de mais dessa parte aqui em cálculo 3, tá? Então é bom guardar bem essas informações aí, estudar um pouco agora, se apropriar disso para mais para frente a gente aprofundar esse conhecimento. Então, derivando, né, que é derivar em relação a x, tá? Aquela coisa toda, derivar em relação a x, aquela coisa toda. É isso que eu tô fazendo. Aqui vai ser o meu u. Então, a derivada do seno de u é cosseno de u. Só que o meu u é x mais y. E aí eu vou multiplicar, né? Estou usando aqui a regra da cadeia. Multiplicar pela derivada de x mais y. Derivada de x é 1, mais a derivada de y, que eu vou escrever como y', que aqui y é uma função de x. Isso vai ser igual a quem? Aqui eu tenho duas funções, y ao quadrado e cosseno de x. Então, eu vou usar a regra do produto para derivação. Vou derivar a primeira função, que é y. Y ao quadrado, a derivada vai ser 2y multiplicado pela derivada de y, cosseno de x. Derivei a primeira função, repito a segunda. Mais a primeira, que eu já derivei na primeira parte, multiplicado pela derivada do cosseno de x, que vai ser menos seno de x. Tá? Então, a derivada vai aparecer aqui, derivada de y, e vai aparecer aqui, né? Então, se eu distribuir, usar a propriedade distributiva aqui, eu consigo separar ainda mais. Isso vai ser cosseno de x mais y, mais y' cosseno de x mais y, igual a 2y, y' cosseno de x, mais, aliás, menos y ao quadrado seno de x. Vou, então, colocar no primeiro membro apenas os termos com y'. Y' cosseno de x mais y, menos 2y, y' cosseno de x.
igual a menos y2 seno de x menos cosseno de x mais y. Isolando y' aqui, eu vou ter cosseno de x mais y menos 2y cosseno de x. Isso vai ser igual a menos y² seno de x. Né? Se eu colocar o sinal em evidência, eu vou ter isso aqui. Nesses colchetes. Portanto, para a gente finalizar, a derivada de y vai ser menos y2 seno de x mais cosseno de x mais y dividido por isso daqui. Tá? E aí, para a gente deixar mais arrumado, se a gente quiser tirar esse sinal aí dessa derivada, a gente pode colocar o menos no denominador em evidência e trocar o sinal do que está aqui dentro. E aí, pela regra de sinal, menos dividido por menos fica positivo e a gente tem a derivada como essa expressão aqui. Tá? Essa daqui já deu bem mais de trabalho, né? E aí, uma das aplicações assim mais significativas a título de teoria mesmo é o seguinte: nós temos funções trigonométricas inversas. E aí a gente deriva implicitamente essas funções e encontra, né, que a derivada em relação a x da me fugiu a mente agora. Da cossecante, né? Da cossecante de x vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. A derivada da cotangente de x vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? A derivada, vou colocar a derivada de todas as funções trigonométricas inversas, tá? A derivada
secante de x vai ser... Opa, peraí, só um momentinho. Ser 1 menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Derivada eu estava falando secante é menos 1. Aí a inversa da cossecante vai ser menos 1 sobre x, raiz de x2 menos 1. A inversa, a derivada da inversa da secante vai ser 1 sobre x, raiz de x2 menos 1. E a derivada da inversa da cotangente vai ser menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá? As demonstrações são feitas usando derivação implícita. Tá? Então, essa parte a gente precisa treinar bastante. Aí vamos aqui para os exercícios do James Stewart. Seção 3.5. A gente derivar implicitamente. XY mais 2x mais 3x ao quadrado igual a 4. Então, quem vai ser essa derivada? Aqui, quando tem o x e quando tem o y, eu tenho que ver isso como duas funções. Então, eu vou usar a regra do produto. Então, a regra do produto me diz que eu derivo a primeira e multiplico pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de x é 1, que vai multiplicar a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Mais derivada de 2x é 2, mais derivada de 3x ao quadrado vai ser 3 que multiplica 2, que multiplica x. Derivada de x ao quadrado
é 2x, né? Igual a derivada de 4, que vai ser 0, porque 4 é uma constante. Então, pelos exemplos anteriores, o que é que nós temos que fazer agora? Nós temos que isolar essa derivada. Então, o que é que a gente vai ter? Xy' vai ser igual a menos y menos 2 menos 6x. Então, y' vai ser igual a menos y menos 2 menos 6x sobre x. Esse exercício pede pra gente, nas 4 primeiras questões, derivando implicitamente e derivando, isolando o y, tá? Aqui é a derivada usando derivação implícita. Vamos derivar aqui, isolando, né, nosso x. Bom, xy vai ser 4 menos 2x menos 3x ao quadrado. Que implica que o meu y vai ser 4 menos 2x menos 3x ao quadrado sobre x. Né? Então, quem vai ser essa derivada? Então, aqui a gente precisa usar a regra do quociente. Por quê? Porque eu tenho uma f sobre uma g, né? Aqui. Então, a gente tem que usar a regra do quociente. O que é que a regra do quociente diz? F sobre G', deixa eu escrever aqui. F sobre G' diz que a derivada do quociente vai ser a primeira desculpa, falei primeira, escrevi segunda. Vai ser a segunda vezes a derivada da primeira menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Você pode escrever aqui em cima até como f' vezes g, né? Então, aqui na nossa y, eu vou derivar primeiro o numerador, que vai ser 0 menos 2 menos 3 vezes 2x, multiplicado pela segunda, menos a primeira, que vai ser 4 menos 2x menos 3x2, vezes a derivada da segunda, que é 1, sobre x ao quadrado, que é o denominador ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? Menos 2, menos 2x, menos 6x ao quadrado, menos 4, mais 2x, mais 6x ao quadrado, sobre x ao quadrado. Esse cancela com esse, menos 6x ao quadrado, mais 6x ao quadrado, isso vai ser igual a 4,
sobre x ao quadrado. Tá? Aí você pode se perguntar, ficou diferente? Por que ficou diferente? A gente tem que observar que a primeira derivação foi feita sem substituir o y. Né? O y poderia ser isolado ali, mas a gente não fez isso. Então, a gente precisa fazer isso para realmente verificar o que é que vai acontecer. Então, se a gente substituir o y isolado aqui, o que vai ser? Eu vou ter menos 4 menos 2x menos 3x2 sobre x menos 2 menos 6x. Sobre x. Então, y' vai ser quem, né? Vou tirar o mínimo aqui em cima. Então, vai ficar menos 4 mais 2x mais 3x2. Tirando o mínimo aqui, eu vou ter menos 2x menos 6x ao quadrado. Sobre x. Tudo isso dividido por esse denominador aqui. Quando eu tenho isso, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E aí alguns termos, eles são cancelados, né? 2x com menos 2x. Só que aí eu tenho 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado. E aí era para cancelar. Vamos ver aqui o que foi que eu esqueci, né? Porque o y' aqui tá dando menos 4 menos 3x ao quadrado sobre x ao quadrado. Deixa eu verificar aqui o que foi que eu... Ah, sei o que foi. Aqui eu só fiz mudar o sinal, né? Eu acabei multiplicando por 2. Então, mais 3x ao quadrado. E quando eu faço menos 6x ao quadrado mais 3x ao quadrado, isso dá menos 3x ao quadrado. Agora sim. Conclusão. Dá a mesma coisa. Tá? Mas acaba que depende do freguês, né?
Tem substituição que é mais simples do que a outra. Vamos para a letra B. Vou fazer a segunda questão para a gente encerrar e fica como um exercício, como exercícios as outras. 4x2 mais 9y ao quadrado igual a 36. Essa aqui é uma equação de elipse. Então, derivando implicitamente, eu vou ter 4 que multiplica 2x mais 9 que multiplica 2y vezes y'. Estou usando a regra da cadeia aqui. Igual a derivada de 36, que é zero. Então, 8x mais 18y, y' vai ser igual a zero. O que implica que 18y, y' vai ser igual a menos 8x. Consequentemente, y' vai ser menos 8x sobre 18y. O que implica que y', posso simplificar aqui por 2, né? Vai ser menos 4x sobre 9y. Perceba que se eu substituir aqui y explicitamente, eu vou ter a raiz quadrada de 36 menos 4x2 sobre 9, né? Vai ser mais ou menos 2/3 da raiz de 9 menos x2. Tá? Mas eu não vou substituir aqui, não. Dá tempo de fazer mais uma. Questão 3. 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 1. Tá? Eu posso reescrever essa expressão aqui como x a menos 1 mais y a menos 1 igual a 1. Se a gente deriva implicitamente, eu vou derivar essa daqui, tá? Vou derivar essa. Eu vou ter como derivada menos 1, que multiplica x a menos 1, mais menos 1, que multiplica y a menos 1, vezes y', igual a 0. Então, isso vai dar menos x a menos 2, menos y a menos 2, que multiplica y', igual a 0. Reescrevendo, usando raiz, usando fração, isso é menos 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre y ao quadrado, vezes y', igual a 0. Isolando o y', vou passar esse primeiro termo no segundo membro. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. E vou passar essa fração toda aqui no segundo membro, passar dividindo.
Então, y' vai ser 1 sobre x ao quadrado dividido por menos 1 sobre y ao quadrado. E aí aqui a gente usa a regra de inversão de frações, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso vai dar pra gente y' igual a menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Tá? Vou fazer a quarta também. A gente fechar esse primeiro bloco. Cosseno de x mais raiz de y igual a 5. Então, lembra sempre que o y está em função de x. Derivando implicitamente, derivada do cosseno de x é menos seno de x, mais a derivada de raiz de y, que vai ser 1 sobre 2 raiz de y, vezes y', porque lembra que y é uma função de x, igual a derivada de 5, que é 0. Então, quem é que vai ser y? Y', né? Vou isolar aqui. X. Eu também posso ver isso tudo aqui como uma proporção, né? Aqui tem 1, posso usar proporção, fazer meio pelos extremos. E lá em cima eu usei inversão de frações, né? Então, isso vai ser 2 raiz de y vezes o seno vezes o seno de x. Eu sei que vocês não interagiram hoje, praticamente, mas eu recomendo fortemente que vocês façam pelo menos as questões 5 a 20. Que estão na página 194, tá? E na próxima tutoria, a gente vai falar sobre derivada de funções logarítmicas. Na próxima quinta-feira. Ok? Então, vou encerrar aqui por hoje. E na próxima quinta-feira